Meus irmãos, podemos dar um aleluia de todo o coração por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Supremo Pastor. Bendito seja o seu santo nome. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias. Nesta noite nós leremos alguns versículos no capítulo 7. O templo não protege a nação iníqua. Vamos ler até o verso de número 15. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês nem conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que lhes fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram, chamei, mas vocês não me responderam, farei também com que este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com esse lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos e toda a posteridade de Efraim. Até o verso 15, que o Senhor, em sua bondade e graça, ilumine os olhos do nosso coração e Ele nos dê entendimento, queridos. Nós estamos iniciando uma semana muito importante para a nossa fé evangélica, nossa fé protestante, nossa fé em Cristo Jesus. Nós estamos celebrando, como já foi dito aqui, os 506 anos da Reforma. Um grande despertamento. A Reforma representou um chamado da igreja de volta ao Senhor, de volta à palavra do Senhor. E queridos, se estamos aqui hoje, é pela graça. E se esta primeira igreja
tem sido, pela misericórdia de Deus, conservada fiel, é graça de Deus, é uma bênção de Deus. Nós estamos aqui pela graça de Deus, e também porque os nossos pais na fé, eles foram encontrados fiéis, e eles nos deixaram um legado. E que Deus nos abençoe, queridos, nesses dias tão difíceis, nesses dias de falsos mestres, de falsos ensinamentos, de falso evangelho, de desvio da fé cristã, nesse momento quando alguns líderes se levantam e dizem: a Bíblia está ultrapassada, precisamos fazer uma releitura da Bíblia, nós precisamos adaptar a Bíblia aos nossos tempos, os tempos mudaram. Que Deus nos dê a graça e a graça, para permanecermos firmes, crendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Que a palavra de Deus é uma palavra verdadeira e fiel, é verdade absoluta, é verdade objetiva. Que essa palavra que temos em mãos foi inspirada pelo Espírito de Deus e preservada pelo Senhor. Que bênção podemos ler as Escrituras Sagradas e podemos dizer: nós cremos assim na Bíblia como sendo a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Ela é a palavra de Deus, única regra infalível de fé e de prática. Que Deus nos conserve fiéis, meus irmãos, para o louvor da sua glória. Olhando um pouco para a história, em janeiro de 1519, na Catedral Grünsmünster de Zurique, aconteceu algo que gerou um comentário em toda a cidade. Todas as pessoas estavam falando sobre esse assunto. E o que aconteceu ali, naquele dia, naquela cidade? Simplesmente isso: Zwinglio, o novo pastor da igreja, começou a pregar a palavra de Deus. Esse foi o fato. O novo pastor da igreja começou a pregar a palavra de Deus. No primeiro culto de janeiro, ele abriu a Escritura Sagrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e pregou expositivamente. No culto seguinte, ele deu continuidade, a partir do versículo onde havia parado. E no terceiro culto ele fez assim, e culto após culto, versículo após versículo, capítulo após capítulo, livro após livro, ele pregou em todo o Novo Testamento. E a partir da pregação do Novo Testamento, ele começou a pregar no Antigo Testamento. E da mesma maneira, versículo após versículo, capítulo após capítulo, livro após livro, ele pregou toda a palavra de Deus. Queridos, o historiador diz que foi surpreendente, foi inédito, e diz que logo homens, mulheres e crianças vieram de toda parte para ouvir a pregação da Bíblia numa linguagem que eles podiam entender. A exposição bíblica feita por Zwinglio deu início à reforma na Suíça. Bendito seja o nome do Senhor. Eu nunca estive em Zurique, nunca estive lá, essa catedral, mas alguns irmãos aqui já estiveram lá. O que eu sei é que até hoje há uma inscrição sobre o portal daquela igreja que diz: a reforma de Zwinglio começou aqui em 1º de janeiro de 1519 e começou com a pregação da palavra de Deus. Que Deus nos dê essa graça, que Deus coloque no nosso coração fome e sede da palavra, que nós amemos a palavra de Deus, conheçamos a palavra de Deus e prossigamos, e que vivamos pela ação do Espírito Santo o que nos ensina a palavra de Deus. Queridos, muito tempo antes de Zwinglio, de Martinho Lutero ou de João Calvino, Deus levantou um profeta,
que foi um reformador. Esse foi o profeta Jeremias. Esse texto aqui é um texto que é um chamamento. O povo de Deus, de volta ao Senhor. Um povo religioso. Quando nós olhamos para a história da igreja, para o grande avivamento que foi a reforma, mas até pouco tempo antes, para os pré-reformadores, Deus nunca ficou sem uma testemunha fiel. Sempre Ele preservou 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Sempre houve um remanescente fiel pela graça de Deus. E nós hoje somos os herdeiros da reforma. Estava lendo um comentário de Jeremias e o autor dizia assim: se esse grande profeta estivesse vivo nesses tempos pós-cristãos, ele faria o que os reformadores protestantes fizeram. Ele pregaria a palavra de Deus. Vamos continuar pregando a palavra de Deus. Continuar estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E esse comentarista disse, e Jeremias diria mais à igreja evangélica, que a igreja evangélica brasileira precisa consertar os seus caminhos. Nós precisamos de reforma, constantemente. Como nosso presbítero disse, igreja reformada, sempre se reformando, à luz da Escritura Sagrada. Então, queridos, a igreja precisa de reforma. E eu queria meditar com vocês, então, a respeito dessa verdade, dizendo, a reforma começa com a palavra de Deus. A reforma nada mais foi, dentre outras coisas, que um retorno às Escrituras Sagradas. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe, lá está a cruz, lá está a centralidade das Escrituras, e historicamente a igreja foi se afastando das Escrituras Sagradas, com invencionices, colocando no culto coisas que não fazem parte das ordenanças de Deus, conforme o ensino das Escrituras Sagradas. Antes da reforma, o povo foi impedido de ouvir a palavra de Deus. O povo não tinha acesso às Escrituras Sagradas. E foi com a reforma que a Bíblia foi traduzida e foi divulgada para que tivéssemos nós e outros povos em sua própria língua as Escrituras Sagradas. Isso é uma ação graciosa de Deus. Então vamos olhar para o texto. E eu queria, primeiro ponto, para quem estiver anotando aí, o primeiro ponto eu queria pensar aqui no contexto desse sermão, dessa pregação de Jeremias. Esse sermão é chamado por alguns comentaristas de o sermão do templo. E eu queria que a gente pensasse aqui no contexto. Nós temos aqui um dos grandes sermões que fala da necessidade de reforma na vida do povo de Deus. A gente vai perceber que o mesmo sermão aparece também no capítulo 26 de Jeremias. Lembram-se quando eu comecei a pregar no livro de Jeremias, dizendo que os capítulos, os acontecimentos narrados aqui e ditos aqui, eles não estão em ordem cronológica. Jeremias trata de um assunto, mais tarde ele trata do mesmo assunto, como acontece aqui. Nós temos um sermão no capítulo 7, temos também no capítulo 26. A ideia é a seguinte: muito provavelmente Jeremias pregou esse sermão em uma das 3 grandes festas dos judeus. Muitas pessoas iam para o templo, e o capítulo 26 mostra que o Senhor disse que ele ficasse no átrio do templo, e ele então erguesse a sua voz e falasse àquelas pessoas. Ali estavam pessoas religiosas que tinham feito viagens longas de vários lugares, indo para Jerusalém, o centro do culto. Eles iam ao templo, eles iam para adorar a Deus, mas o Senhor Deus, que conhece a vida de todos, que conhece o coração de todos, sabia muito bem que eles estavam ali apenas religiosamente, não eram adoradores, suas vidas eram vidas irregulares e precisavam consertar a vida. Eles estavam fazendo do templo, como eu vou dizer mais adiante, como um amuleto, o amuleto da sorte, templo do Senhor, templo do Senhor. E foi nesse contexto que Jeremias pregou.
e foi pregado numa ocasião como essa, de muita gente no templo, porque o Senhor queria que o maior número possível de pessoas ouvisse aquela pregação. Como eu disse, o sermão é reproduzido lá no capítulo 26. Então, Jeremias pregou esse sermão corajoso, contundente, que foi também em um momento de crise nacional. Se a gente recorrer ao livro dos reis, segundo o livro dos reis, a gente vai entender essa crise nacional. Por exemplo, o povo de Judá havia perdido a esperança no poder das soluções políticas para resolver os seus problemas. Por exemplo, lemos lá, segundo dos reis, capítulo 23, verso 29. Nos dias de Josias, o rei Josias foi um rei piedoso, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. Então Josias, o grande reformador, grande rei de Judá, estava morto. Quando a gente olha para esse período da história, depois da luz da reforma de Josias, Judá escorregou novamente para as sombras do desvio espiritual. O filho de Josias, Jeoacás, só reinou em Jerusalém por 3 meses, antes que faraó Neco o levasse também para o Egito, e lá ele morreu. E só para a gente ter uma ideia, o texto de 2º livro dos reis, 23 também, agora versos 31 a 34, diz: tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ramutal, e era filha de Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo o que fizeram seus pais. Porém, faraó Neco mandou prender em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Faraó Neco também constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Porém, levou consigo para o Egito a Jeoacás, que ali morreu. Queridos, Josias era morto, Jeoacás morreu, Joaquim, o próximo, subiu ao trono, mas quanto tempo ele duraria? E quando a gente olha para a história, foi nesse contexto que Jeremias pregou esse sermão. Havia uma crise nacional, uma crise política, uma insegurança, mas especialmente uma crise espiritual. E foi nesse contexto que Jeremias foi chamado por Deus para levantar a sua voz e chamar o povo de volta ao arrependimento. Prosseguindo, segundo lugar, queria destacar aqui que a mensagem de Jeremias foi uma mensagem simples, e de fato a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Antes da reforma do século XVI, a igreja tinha se desviado das escrituras sagradas, o povo estava privado do ensino das escrituras. A igreja dependia das encíclicas papais, que tinham uma força para o povo, e a própria igreja ensinava isso, a própria força da palavra de Deus, da revelação de Deus, e o povo não tinha acesso às escrituras sagradas. E a mensagem do Evangelho é simples, mas nem sempre apreciada. Esse é o segundo ponto. Primeiro falei sobre o contexto, um tempo de crise, e agora uma mensagem simples, mas rejeitada, não apreciada. Indo lá para o capítulo 26, como eu disse a vocês, que nós temos a mesma verdade, queria ler 3 versículos, versículos 8, 9 e 11. Assim diz o texto: quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo que o Senhor lhe havia ordenado, vejam, Jeremias não falou suas ideias, não foi uma mensagem que ele inventou, ele falou da parte do Senhor. Quando ele terminou de falar tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo
o prenderam, dizendo: você será morto. Verso 9: como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que esse templo será como Siló, e que essa cidade será destruída e ficará sem moradores? Verso 11: então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: esse homem, ou seja, Jeremias, esse homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Queridos, o que é que a gente percebe aqui? O sistema religioso queria acabar com Jeremias. E vou lhes dizer, vai chegar um tempo, quando nós continuarmos pregando o Evangelho, a palavra de Deus, seremos duramente perseguidos. E seremos perseguidos também pelos religiosos, por líderes religiosos. Mas que Deus nos dê a graça de sermos encontrados fiéis, porque Jeremias não pregou sua própria palavra, mas ele pregou a palavra de Deus. Ele disse: assim diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. E vejam que o sistema religioso queria acabar com Jeremias. Isso geralmente acontece com os reformadores. Quando olhamos para a história da igreja, como sofreram os reformadores? Para vocês terem uma ideia, a mesma coisa aconteceu com Martinho Lutero. Quando ele começou a pregar seus sermões de reforma, vejam bem, o Papa atacou a pregação de Lutero e chamou de javali selvagem, serpente e vírus pestífero. Foi assim que Martinho Lutero foi tratado pelo Papa. E o que Martinho Lutero fez, pela graça de Deus, se não pregar a palavra, dizer a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Quando ele afixou as 95 teses, aquelas teses eram uma palavra para levar o clero a uma reflexão. É importante que se diga que Martinho Lutero não queria um levante das pessoas, ele não queria uma insurgência, porque na verdade ele escreveu as teses em latim e o povo não lia latim. Ele queria um debate com a liderança da igreja, porque ele queria trazer a igreja de volta às Escrituras Sagradas. Mas ele sofreu dura perseguição. Não é sem razão que cantamos há pouco: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Por isso que ele não se retratou na dieta de Worms, dizendo: ainda que todas as telhas do Vaticano sejam demônios, a sua mente estava cativa às Escrituras Sagradas. Eu só mudarei de ideia se as Escrituras Sagradas me convencerem. Uma mente cativa às Escrituras Sagradas. E nós não podemos banalizar o Evangelho, queridos. Esse Evangelho, que muito mais do que o sangue dos mártires, esse Evangelho tem a marca do sangue de Jesus. Essa é que é a nossa grande motivação. Esse é o Evangelho da graça, que levou o Filho de Deus, o Santo, a tornar-se homem e morrer na cruz para nos reconciliar com Deus. Terceiro lugar, primeiro falei do contexto, depois uma mensagem simples, mas uma mensagem que não foi bem acolhida, porque Jeremias falou a palavra de Deus, e essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Nós pregadores, pregar a palavra de Deus, assim diz o Senhor, e a igreja também, estar atenta às Escrituras Sagradas, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, meditar, estudar, guardar a palavra de Deus no coração, e que essa palavra de Deus nos dirija, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas terceiro lugar, o que tinha nessa mensagem de Jeremias que incomodou tanto as pessoas?
E o conteúdo do sermão do templo pode ser resumido assim: a observância religiosa sem obediência moral não tem valor nenhum. Era isso que Jeremias estava querendo dizer. Vocês estão aqui, vocês estão no templo, estão dizendo templo do Senhor, essa é uma cidade santa, esse templo é santo, mas são adúlteros, são assassinos. Vocês não cuidam das viúvas, não defendem as viúvas e os órfãos, tratam mal os estrangeiros. Vocês não observam a palavra de Deus e se apegam ao templo como um amuleto. É a mesma coisa dessa nossa cultura religiosa, que alguns pensam que ter uma Bíblia aberta lá na sala, especialmente no Salmo 91, isso é tudo. Muitos que carregam a Bíblia como um amuleto, mas ela é a palavra viva do Deus vivo. O reformador João Calvino, comentando esse capítulo 7 de Jeremias, ele escreveu: sacrifícios não têm importância ou valor diante de Deus, a menos que aqueles que os oferecem se dediquem inteiramente a Deus com um coração sincero. Na verdade, Jeremias vai falar mais tarde, palavra de Deus, que diz: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E infelizmente nós vivemos essa cultura. Eu fui domingo ao culto. A partir de amanhã, não importa como está sendo a minha vida, o importante é que eu fui lá. E você nem sabe, eu fui e dei até o dízimo. E dei até uma oferta. Queridos, o texto diz, e vai dizer mais adiante, o Senhor falando assim: eu vi. Escute bem, ouça bem o que vou dizer. Deus nos vê. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Ele sabe da sua conduta. Ele sabe quantos estão aqui hoje à noite ou acompanhando virtualmente, que são religiosos, mas que têm uma vida paralela. Ele conhece. Ele vê. A mensagem de Jeremias foi pregada a um povo religiosamente praticante. As pessoas iam ao templo, ofereciam sacrifícios a Deus, eram pessoas devotas. No entanto, Jeremias levantou a sua voz em nome do Senhor, reconhecendo que eles estavam vivendo de modo irregular, e ele denunciou o pecado. Alguém disse que a reforma sempre começa com o povo de Deus. Reforma é algo que tem início na igreja. E outra coisa, queridos irmãos, esse é um testemunho da própria história e um testemunho da história bíblica também. Esse tipo de reforma espiritual sempre tem influência sobre a cidade, sobre a sociedade. A história da igreja dá esse testemunho. Veja o que aconteceu lá em Zurique, quando Zwinglio começou a pregar a palavra de Deus. Queridos, era algo tão fantástico que ele estava fazendo numa cultura que suprimia as escrituras sagradas. Ele começou a falar a palavra de Deus. A voz do Senhor é poderosa. Ele começou a fazer a exposição da palavra de Deus. E foi assim que começou a reforma. As pessoas de Judá estavam desesperadamente precisando de reforma, pois tinham depositado a sua esperança nas aparências exteriores da religião. Então vamos ao quarto ponto que eu queria falar aqui sobre essa teologia do templo. Olhe comigo o verso de número 4
O Senhor falando por boca de Jeremias: não confie em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, esse é o templo do Senhor. O que fez o povo? Tomou sua fé no Deus vivo e a reduziu à fé em um edifício. Estavam colocando a sua confiança na religião exterior. Eles não podiam confiar no rei Josias, que estava morto. Eles não podiam confiar no rei Jeoacás, porque fora arrastado para o Egito. E eles então confiaram nessa falsa teologia. Se estamos aqui no templo, estamos seguros, estamos bem. É o templo do Senhor. Essa é a cidade do grande rei. Esse é o templo do Senhor. Olha, alguém disse assim: a falsa teologia, ou as heresias em geral, a falsa teologia, ela tem metade de verdade. O perigo está na outra metade. Esse é que é o problema. Por exemplo, eles podiam argumentar com Jeremias. Olha, seu colega Isaías falou sobre isso. Davi escreveu sobre isso. Por exemplo, Isaías 37 e 35. Porque eu defenderei essa cidade. Palavra de Deus, boca do profeta Isaías. Porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Eles podiam ter argumentado com Jeremias, dizendo: Jeremias, será que você não conhece o que seu colega Isaías falou, não é? Tem uma palavra de Deus, ele prometeu proteger essa cidade. Como é que você levanta a voz para dizer que essa cidade vai ser destruída? Que esse templo será destruído? Salmo 132, versos 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Esse era o problema daquela teologia do templo. Metade era verdade. O templo era do Senhor, a cidade do Senhor. O problema estava na outra metade. É que eles estavam vivendo suas vidas irregulares e pensavam: eu posso ir para o templo do Senhor, porque há uma promessa aqui, de que esse templo não será destruído, essa cidade não será destruída. O que aconteceu? O templo tinha se tornado uma superstição. A ideia deles era o seguinte: isso faz parte da cultura religiosa do brasileiro. Nós fomos colonizados assim. Essa é a teologia, essa é a cultura. Enquanto cumprirmos com nossas obrigações religiosas, podemos fazer o que quisermos da nossa vida. Não é da nossa cultura religiosa nesse país uma festa religiosa e a parte profana. Então, na parte religiosa está tudo bem, mas eu tenho uma parte profana também. Era essa a teologia do templo. A teologia do templo não tinha relação nenhuma com viver santo. Vejam, verso de número 8: eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é que eles estavam pressupondo? Olha, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós estamos vivendo na cidade escolhida por Deus. Nós estamos adorando no templo escolhido por Deus, porque Deus escolheu Sião. Então nenhum mal chegará a nós, não importa a nossa vida. Queridos, a mensagem de Jeremias é também uma forte advertência para todos aqueles que buscam ser justificados diante de Deus, simplesmente por causa das observâncias religiosas. O povo estava confiando na religiosidade superficial. Em quinto e último lugar, eles eram religiosos, contudo estavam vivendo vidas pecaminosas. Olhem comigo para o texto, a partir do verso de número 5.
porque eles diziam, eu vou ler o 4 para a gente entender o contexto. Não confiem em palavras falsas dizendo templo do Senhor, esse é o templo do Senhor. E aí o Senhor fala, mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eles diziam, templo do Senhor, esse é o templo do Senhor. No entanto, ignoravam o Senhor dizendo, se. Eles rejeitavam essa verdade. Problema, queridos, nós observamos aqui, eles estavam violando cada um dos 10 mandamentos. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Mandamento do Senhor, olha em verso 9. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês nem conheciam no passado. Templo do Senhor, mas se curvavam diante de Baal, queimavam incenso a Baal, a outros deuses que eles nunca tinham tido contato antes, com quem nunca tinham tido contato antes. Não fareis para ti imagens de escultura, e o povo queimava incenso aos ídolos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e eles profanavam a casa do Senhor, que leva o nome do Senhor. Vejam o verso de número 10. E depois vem e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos, sim, só para continuarem a praticar essas abominações. O 4º mandamento diz para honrar o sábado do Senhor, o dia do Senhor. Eles, porém, observavam o dia, mas ofereciam adoração falsa. Ou seja, eles violavam cada um dos mandamentos que tem a ver com a relação com Deus. Mas prosseguindo, o 5º, eles quebravam também os mandamentos que orientam as relações humanas. O 5º mandamento, que diz que devemos honrar pai e mãe, e aqui contempla também toda a autoridade, e o texto diz que o povo negligenciava suas responsabilidades sociais para com os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Os mandamentos de 6 a 9 dizem, não matarás ou não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. No entanto, primeira parte do verso 9, leio de novo, vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente. Vejam, queridos, o último mandamento diz, não cobiçarás. Como alguém disse, sempre que quebramos um mandamento, o primeiro que quebramos é não cobiçarás, esse é o primeiro. Eles então quebravam todos os 10 mandamentos. Vejam versos 10 e 11. Depois se põem diante de mim, nesse templo que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos, sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que esse templo que se chama pelo meu nome é covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor, o onisciente Deus, que conhece todas as coisas. Nos lembramos do Evangelho, não é? Mateus 21, Jesus disse a mesma coisa quando foi ao templo e estavam usando o pátio do templo para negócios escusos, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O povo de Judá estava agindo sob a suposição de que Deus não os via,
ou então que Deus não se importavam com o que eles estavam fazendo durante os outros dias da semana. E isso não é verdade, queridos. O Senhor está dizendo aqui: eu vi. O Senhor vê, Ele vê, Ele conhece a todos nós. Ele sabe do íntimo da nossa vida, sabe das nossas intenções, sabe das nossas palavras, sabe de tudo a nosso respeito. Ele nos conhece. Não podemos enganar a Deus. É possível enganar a igreja, é possível enganar o cônjuge, é possível enganar os filhos, é possível enganar os pais, é possível enganar o patrão, é possível enganar todas as pessoas, e mais, o que é muito grave também, é possível enganar-se a si próprio. Jesus diz no Sermão do Monte: muitos naquele dia dirão: mas Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo, expulsamos demônios, fizemos milagres. Pessoas autoiludidas que ouvirão do Senhor: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Queridos, esse texto bíblico nos chama para uma reforma da vida, uma vida toda de consagração ao Senhor, para a glória de Deus. O Deus que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva, é o Deus também que não tem prazer em um culto hipócrita. O Senhor disse por boca do profeta Isaías, capítulo 1 de Isaías: quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Estou cansado. Quando vocês levantam as mãos, multiplicam as orações, eu não posso ouvi-los, porque suas mãos estão manchadas de sangue. Lavem-se, purifiquem-se. E o Senhor diz por boca do profeta Isaías: eu não posso suportar o ajuntamento solene, a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Irmãos, quero concluir e fazer umas breves aplicações. Como podemos aplicar esse texto à nossa vida? Em primeiro lugar, observância religiosa sem obediência moral não pode salvar. Em segundo lugar, queria chamar a atenção para os versos finais, verso 12. Mas agora vão ao meu lugar que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, vejam o que lhes fiz por causa da maldade do povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram, chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com esse templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com esse lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz a Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim, referindo-se ao reino do norte, a Israel. Então, rapidamente, eu queria fechar praticamente com esse ponto aqui, com essa explicação, fazer uma aplicação. O que havia para ser visto em Siló? O Senhor disse: olhem para Siló. Quando vamos lá ao livro de Josué, capítulo 18, quando Josué conduzindo o povo, a terra estava sendo dividida entre as tribos. Siló foi a cidade escolhida, o local escolhido para que a tenda do encontro fosse armada. Lá estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Então, Siló foi o lugar escolhido para a tenda da congregação. Mas nos dias do sacerdote Eli, e a gente vê isso no início do primeiro livro de Samuel, eles não obedeceram a palavra de Deus, e nós sabemos o que aconteceu. Em uma batalha contra os filisteus, sabe o que eles fizeram? De modo semelhante ao que o povo está fazendo nos dias de Jeremias. Vamos levar a arca do Senhor. Ora, a arca do Senhor representa a presença do Senhor. Quem haverá de nos deter? E nós sabemos o que aconteceu. O povo de Israel foi vencido, os 2 filhos de Eli foram mortos, a arca da aliança foi levada. Lembram-se? Icabode,
foi-se a glória do Senhor. Eles tinham uma visão supersticiosa da arca, mas eles não tinham vida, não tinham temor de Deus. Eles queriam o favor de Deus, mas não tinham o temor de Deus. Os filisteus, sabemos, levaram a arca, colocaram lá na casa do seu Deus, da sua divindade, chamado Dagon, e veio o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre Dagon, porque o ímpio não pode permanecer na presença de Deus. E os filisteus, então, o que fizeram? Devolveram a arca. E a gente lê a história só para resumir. A arca ficou em Bet-Semes, depois em Kiriat Jearim, e depois o próprio Davi levou a arca para Jerusalém. Mas por que o Senhor está falando por boca de Jeremias? Olhem para Siló. É porque Siló foi destruída 2 vezes, pelos filisteus e pelos assírios. E o que o Senhor estava dizendo: vocês que confiam nesse templo, que fazem desse templo um amuleto, que tem uma visão supersticiosa do templo, esse templo que eu escolhi para ser a minha casa, esse templo será destruído. Essa cidade que eu escolhi será destruída. E queridos, o livro de Jeremias termina falando da destruição de Jerusalém. Salmo 78, 58 a 60 diz: pois o provocaram com seus altos, ou seja, o lugar de adoração dos ídolos, e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel, por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens. Então, queridos, resumindo aqui, Siló representa o abandono de Deus. Versículos 13 a 15 falam exatamente sobre isso. As ruínas de Siló representam para todos nós uma advertência. Lembro-me no dia do aniversário da igreja aqui, os nossos 150 anos de plantação da igreja, pastor Augusto pregando naquela sexta-feira, ele fez referência ao que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, templos fechados. E um autor que li diz assim: as ruínas de Siló representam uma advertência. Há Silós por toda parte, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também. Hoje o Senhor está chamando a mim e a você para uma reforma de vida, para uma vida que seja para o louvor da sua glória. Deus hoje nos quer livrar da superstição. Não, eu vou para o culto da ceia do Senhor, estou tranquilo o mês todo, não importa a minha vida. Não. Eu vou pelo menos uma vez por mês à casa de Deus, eu estou tranquilo. Não. O Deus vivo, santo, que conhece a vida, que sabe da intimidade de cada um de nós, por causa da obra de Cristo, Ele nos quer plenamente consagrados a Ele, de domingo a domingo, no trabalho, na escola, na universidade, no namoro, nos negócios, no casamento, todas as áreas da vida. Vivamos para o Senhor, confiemos no Senhor, esperemos no Senhor e vivamos o Evangelho do Senhor. Eu creio que hoje nós precisamos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, sonda o meu coração, prova-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós vamos ficar em pé agora e vamos cantar um hino, que esse hino foi composto para as comemorações dos 500 anos da Reforma. E é muito conhecido, queria que você se lembrasse. E ao cantar, olhe para a letra e veja o legado que nos foi deixado. Quanta gente lutou pela graça de Deus. E que nós, queridos irmãos, primeira igreja e toda igreja verdadeiramente fiel ao Senhor,
que vivamos de tal maneira que a nossa vida cause um impacto nessa cidade, no nosso estado, no nosso país, para a glória de Deus.